Mano, você não tem ideia do nível de caos que esse mundo tá vivendo. Acho que até os deuses olharam lá de cima e falaram: ah, quer saber? Hoje eu vou brincar de RNG na vida desse povo. E quem sofre? Sasha, lógico, porque se tem alguém especializado em passar vergonha cósmica, é ela. A mulher tava dentro da carruagem, toda cheia de frescura, reclamando de detalhe inútil, tipo, quem reclama que o vento tá ventando torto. Aí do nada, o caminho trava. Por quê? Porque tem um escravo tão desnutrido que se o vento soprasse um tiquinho mais forte, ele ia virar origami humano. O coitado mal conseguia levantar uma caixa, mas claro que Sasha, sutil como um tijolo, solta, que lixo inútil. Só que aí, mano, acontece o momento. Ela olha casualmente pela janelinha, aquela olhadinha aleatória, e congela igual o NPC que travou IA. Entre os trabalhadores, ela vê Light. Sim, ele, o menino que devia estar morto, sem pulso, sem coração, sem renda e sem perspectiva. A Sasha quase engole a própria língua, a própria alma e talvez o próprio orgulho inteiro numa só tragada. A criatura abre a porta e sai voando igual coruja hipertensa atrás do menino, achando que tá tendo alucinação nível chefe. Não é possível, esse moleque virou fantasma? E lá vai a mulher perseguir o suposto morto-vivo no meio da cidade. A perseguição acaba num beco sem saída, que inclusive combina muito com o cérebro estratégico dela. Ela olha pros lados, pra cima, pra baixo, nada, nem sinal de Light. Aí começa a duvidar da sanidade. Quando ela vira pra ir embora, pá, tem um bilhete colado na parede, assinado por quem? Light, dizendo pra ela ir imediatamente pra grande torre. A Sasha solta um grito tão alto que deve ter assustado até a entidade do plano astral. A serva chega correndo achando que ela foi atacada, mas não, a mulher tá em pânico absoluto, imaginando o pior dos piores cenários, perder mansão, título, recompensa e, claro, o noivado com o Michael, que é a única coisa que ela ama mais do que a própria arrogância. Enquanto isso, lá do alto, Light tá só assistindo tudo com um sorriso de quem comprou a pipoca e tá pronto pra ver a desgraça alheia. Ele ainda manda aquele elogio casual pra Eli, mandou demais. E a Eli: senhor, eu vou fazer aquela mulher sofrer tanto que até a alma dela vai pedir arrego. E enquanto isso, do outro lado da novela, dentro da tal Ordem dos Cavaleiros Brancos, mano, aquilo ali não tá só podre, aquilo fede corrupção moral. Dois lunáticos tão torturando um humano como se fosse sexta-feira de entretenimento. Um terceiro tá lá todo feliz, apalpando a própria escrava como se estivesse lendo o jornal. E ainda vira pro capitão e pergunta: e aí, será que aquele ex-cavaleiro Kaito realmente roubou grandes, se juntou com um elfo negro e começou a massacrar humanos? Como se fosse assim: e aí, tu viu o jogo ontem? Aí o cara ainda reclama de ter que limpar a bagunça. Aí aparece Must, irritado, e já solta: é nosso trabalho arrumar essas merdas, acorda. Mas Erfat, o rei do hedonismo, tá mais preocupado em passar a mão no peito da escrava do que com dever moral. Ele ainda manda matar o escravo logo porque o bicho tá chorando demais. Só que os outros recusam, tipo, compramos ele, fazemos o que quisermos. Aí Must entra no modo vou dar sermão. Diz que eles são cavaleiros brancos, que humanos são fracos e que no mínimo merecem uma morte rápida e bela. Aí começa uma discussão filosófica torta nível bar de bêbado às 3 da manhã. Mas quem aparece? O chefe. O homem fala silêncio e até um passarinho cai morto instantaneamente. O poder da voz do cara é tipo o Windows encerrando o processo à força. Ele dá bronca em todo mundo, manda Nia e Kia pararem de estragar o brinquedo, dá advertência pro Must. E quando olha pro Sharfat, o homem liquida o humano na hora. A escrava entra em colapso mental instantâneo. Depois disso, o capitão manda Nia e Kia limparem a bagunça como se tivessem derrubado o suco no chão. Chama Must pra ir com ele e Sharfat ordena que a escrava volte pro quarto. A coitada sai igual gato fugindo de banho. O capitão vira pra Sharfat e dá discurso: evita se misturar com humanas, tu vai manchar teu sangue, porque segundo eles, são descendentes de um maestro lendário. Sharfat fala tanto faz e ainda debocha. Diz que nem pensa em fazer filhos, ele só se diverte. E acha hilário como as humanas disputam entre si pra serem escolhidas por ele, que literalmente não liga pra nenhuma. Humor romântico, menos 200. E é assim que os Cavaleiros Brancos funcionam. Um culto de gente emocionalmente quebrada venerando a rainha, como se fosse uma divindade portátil. Enquanto isso, Sasha leva outro susto, um estrondo. Ela olha pra janela, bum! Uma torre gigantesca aparece do nada. Brota igual espinho em dia de prova importante. E ela lembra do bilhete. A mulher sua frio tão forte que dava pra encher um balde. Em outro canto, um escravista tá levando crianças humanas como se fossem carne embaladas no atacado. Mas surge um cão infernal no caminho e o cara abandona tudo. O caos instala furioso. Na taverna, a fofoca explode. Monstro bloqueando estrada. A torre tá amaldiçoando tudo. O rei, nem aí. Governo padrão, né? Como faltam aventureiros, começam a oferecer recompensa alta por informações e o Light tá só sorrindo porque o plano dele tá funcionando mais bonito que anúncio de shampoo. Só que aí, aparece um grupo de elfos todo encantado pela Nemumura. Eles não aceitam que uma humana seja tão linda. Convidam ela pra ir com eles, ela nega, eles se ofendem. Aí Light solta um ataque de raio instantâneo, sem nem conjurar. Os elfos travam no choque existencial. Só alguém com esse poder seria o lendário bufão negro de Dadgast. E agora eles estão com medo. Enquanto isso, numa floresta que parece saída de filme de terror de baixo orçamento, um grupo de elfos usa uma garotinha humana como isca. Sim, isca. O ápice da canalice. A menina não aguenta correr, eles começam a xingar. Aí aparece o demônio, um cão infernal gigante. Ele devora um dos elfos como se fosse coxinha e manda os outros pro além com a taia. Quando chega perto da menina, só fareja e vai embora. Como quem diz, muito magra. Não compensa o esforço. Mas antes dela entender o que rolou, chega outro grupo de aventureiros que ficam felizes porque encontraram uma escrava nova. A menina já prepara a alma pra mais sofrimento, mas
mas eles jogam uma poção nela, curam tudo e tratam ela melhor do que qualquer um tratou na vida inteira. É quase comovente. Enquanto isso, Eli e a Oyuki estão quase iniciando uma guerra civil feminina. Tensão absurda. Vamos ver quem sobra viva. Aí chegam avisos que as crianças estão bem em clima dó abaixada. A Oyuki aprende, Eli agradece e o chefe do grupo manda todo mundo calar a boca porque vão madrugar. Sasha, por outro lado, tá prestes a arrancar o próprio couro cabeludo. A floresta ao redor da torre tem monstros nível 1000. Ela sabe que entrar ali é suicídio, mas entregar Light pros Cavaleiros Brancos era perder tudo que ela tem. Então ela decide, vai entrar sozinha e matar Light com as próprias mãos. Enquanto isso, no Palácio Real, o primeiro-ministro e o Capitão Hard estão tretando muito. O ministro quer mandar a ordem inteira lutar sem informações. Hard diz que esqueceu usar a espada divina pra limpar a privada. A rainha chega e resolve tudo. E surpresa, ela é mãe do Hard. O ministro fica com ódio, Hard ignora. Os dois discutem sobre a torre. A rainha admite que se fosse o Lorde Demônio, o mundo já tava pegando fogo. A única chance de derrotar o Rei Demônio seria um herói humano. E ela odeia isso profundamente. Eles concluem, deve ter um maestro dentro da torre. Ou se aliam ou matam. Por fim, perto da torre, Sasha surge berrando porque reconheceu a voz de Light. O grupo se arma, Light manda geral ficar de boa, Sasha desiste que ele tire a máscara, Nemomora fica revoltada, Light tenta recusar, dizendo que esconde uma cicatriz. E Sasha, cheia de coragem burra, simplesmente dá um tapa na cara dele e arranca a máscara na marra. A máscara dele caiu, revelando as queimaduras, e o silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Sasha recuou meio passo, os olhos arregalados, o estômago revirando. O horror na expressão dela não era exatamente pelas cicatrizes, mas pela visão que ela mesma pediu pra ver. O comando dela sai seco, quase venenoso. Tampe essa cara horrível, agora! Light não se descontrola, não treme, não reage com ódio. Apenas observa a garota, imóvel, como se estivesse analisando um inseto barulhento. E então responde, simples, direto. Ué, foi você que pediu pra ver. Essa frase por si só enterra completamente a autoridade e a razão que Sasha achava que tinha. Ela vira de costas antes que a vergonha dissolva as últimas migalhas de dignidade. Sai andando rápido, tentando fugir da própria decisão desastrosa, enquanto o resto do grupo observa tudo em silêncio. Light recolhe a máscara sem pressa e quando se volta pra Nemimura, agradece com uma serenidade assustadora. Obrigado por se segurar. Nemimura apenas inclina a cabeça. A verdade é que depois da atitude da Sasha, qualquer pessoa ali teria explodido, mas Light prefere manter tudo sob controle. O tempo avança quando ele avisa que está na hora de continuar. A floresta fica mais densa, o ar mais pesado, e a sensação de que não estão sozinhos passa de impressão para certeza absoluta. Os elfos continuam seguindo o grupo como predadores esperando o momento certo. Mas para Light, eles soam mais como NPCs insistentes demais. Quando ele finalmente se vira, a voz dele carrega aquela calma que antecede uma tempestade. Até quando vocês vão seguir a gente? Se continuarem assim, vão morrer. Os elfos, arrogantes como sempre, respondem na mesma moeda. Vocês é que vão morrer. E a perseguição continua até chegarem diante de uma árvore enorme, tão antiga que parecia observar a cena. As crianças esperam. E quando os elfos surgem das sombras, Light oferece um comentário quase educado. Caramba, vocês não desistem mesmo. Mas os inimigos não estão ali para conversar. Repetem a velha ladainha sobre não haver fuga possível, enquanto o brilho de superioridade dança nos olhos deles. Gold lamenta baixinho, como quem vê uma tragédia inevitável. Vocês usaram suas habilidades para buscar a própria morte. A resposta dos elfos é tão previsível quanto irritante. Deveriam agradecer por morrerem pelas mãos de outros elfos. Light então solta um suspiro longo. Um daqueles que anunciam a fim da paciência. Mera, faz teu trabalho. Os elfos riem. Acham que ele está falando sozinho. Acham que perdeu a razão. Até que a presença surge atrás deles. A expressão de Mera não é humana. É de um predador antigo e faminto. Irritado porque algum inseto ousou de respeitar o dono da floresta. A voz dela corta como lâmina. Quem vocês pensam que são para falar assim com meu mestre? Por essa falta de respeito, vocês vão morrer! Os elfos congelam. Não é figura de linguagem. É puro terror os prendendo. E então começa. Tentáculos, gritos, súplicas, tudo devorado pela criatura sombrinha em questão de segundos. Quando tudo termina, Mera se curva pra Light com a devoção de alguém que faria qualquer coisa por ele. Desculpe pela demora, mestre. Eu como 100.000 desses aí por você. Gold, tremendo um pouco, comenta. Confiável é, mas misericórdia. O resto dos Double Cards aparece em seguida, como sombras que se materializam ao redor do Light. Suas posturas carregam lealdade absoluta, quase religiosa. Light pede desculpas por chamar todos ali. Icehead sorri levemente e diz, não se preocupe. Com tantos aventureiros por aí, seria imprudente voar. Light tenta falar com Suzu, mas ela esconde o rosto atrás do rifle e sussurra como se fosse parte da arma. Ele acalma ela. Suzu respira e então toma a dianteira. Certo, eu guio o caminho. O grupo segue pela floresta, um pouco mais relaxado, até que Jack abre a boca. O cara enche o peito, vê Gold, fica todo feliz e no meio da empolgação solta. A Lady May falou pra vir, não posso deixar o irmãozinho Light sozinho. E pronto. O olhar das garotas vira praticamente uma sentença de execução. Jack, inocente ou completamente inconsequente, insiste. Como assim vocês não gostam que eu chame de Light? Somos tudo camarada. As meninas querem transformá-lo em estatística anual. E quando ele finaliza dizendo, se querem botar o Light em pedestal, eu não deixo. A fúria feminina atinge níveis apocalípticos. Light entra no meio antes que vire velório múltiplo. Pede pra Jack parar e esclarece que não liga pra apelido nenhum. As meninas respiram fundo. O clima melhora, mas não muito. Pra suavizar a tensão, ele conversa com Icehead sobre as luvas dela. Ela explica que está treinando pra ser dama de companhia da senhorita May e que deixou as luvas de lado por tanto tempo que parece estranho voltar a usá-las. Mera, no meio da caminhada, vira pra outra garota e solta. Ei, por que você não tira toda a roupa agora? A explosão é instantânea. Como é que é? Na frente do meu lord? Enquanto
elas discutem, Light apenas observa. Pelo menos ninguém está tentando assassinar ninguém, por enquanto. Gold e Jack discutem como irmãos presos no banco de trás de uma carroça. Já Suzu é quase um enigma, uma figura silenciosa demais. Light chega na Nimimura e sussurra. Ei, Suzu é mulher? Ela responde que, de acordo com a carta, Suzu é hermafrodita, um mistério que só Mei vai esclarecer no futuro. Depois de horas caminhando, a torre aparece ao longe, gigantesca, imponente, como um monolito fitando o céu. Ellie vê Light e corre como uma fã encontrando seu ídolo. Ela empurra todos pra dentro, a porta se abre e um dragão. Logo na entrada, Light se prepara pra lutar, mas Ellie levanta a mão. Relaxa, é só meu bichinho. Ela teleporta todos pro salão do trono. Light vira o centro das atenções e Ellie começa a explicação do plano, com aquele sorriso medindo o caos. A estratégia simples e brilhante. Usar os cavaleiros brancos como massa de teste. Ver quanto dano eles aguentam, como reagem, e se é possível capturar algum e arrancar-lhes informação. A torre se torna um QG improvisado. Do outro lado, o clone de sombras avança entre os aventureiros como quem caminha entre normais, invisível e letal. Enquanto isso, Sasha está na floresta, guiada pela Oyuki. A tensão é tanta que ela quase grita quando vê um cão infernal. Ela tenta manter a postura, afinal, está investindo alto na missão. Mas quando o dragão da Ellie aparece, ela recua imediatamente. O plano continua funcionando melhor do que o esperado. Sasha retorna ao palácio com informações que o conselho considera absurdas. Criaturas do abismo, dragão na torre e a floresta em caos. O primeiro-ministro percebe uma oportunidade política e sugere enviar os cavaleiros brancos. Herd aceita como se fosse uma missão divina. Sasha pede pra ir junto. Ele aceita, com uma condição, um artefato que exige ajuda direta do pai dela. Ela respira fundo e vai pedir. No dia seguinte, os cavaleiros brancos marcham pela floresta com Sasha à frente. Dois anões murmuram que ela só tá ali por causa do primeiro-ministro e ainda com o artefato da família. Sasha ignora. Tem coisas piores com o que se preocupar. Eles avançam até que o cão infernal se move na escuridão. O clima pesa imediatamente. Quando alcançam a torre, a primeira reação é de incredulidade. Quem construiu isso? A porta se abre. Alguns monstros saem devorando o terreno. Evitem lutas desnecessárias. Herd comanda. Nossa missão é o dragão. Explosões ao longe distraem um enxame de monstros, afastando-os. Exatamente como planejado. Herd detecta 5 cães infernais. Tudo confirma o relato da Sasha. Antes de entrar, ela usa a habilidade. Silêncio total. O mundo apaga. Nem o coração batendo. O grupo avança pra dentro. Ela observa tudo da torre e murmura pra Light. Hora do show. Sharfat entra primeiro, tenso, atento. E então um círculo no chão se ativa. A luz sobe e os cavaleiros são engolidos. Cada um enviado pra um andar diferente. Isolados, vulneráveis, sem comunicação. Do lado de fora, Sasha corre. Light espera por ela como um artista aguardando a protagonista de um espetáculo. Nada na torre é acaso. Tudo foi preparado pra esmagar os cavaleiros um por um. E no centro de tudo, tem o sorriso contido. Ele, Light, aguardando Sasha.